Previsão para Escorpião. Eu preciso alertar e avisar você exatamente do jeito que a espiritualidade está pedindo. Eu não faço aquilo que eu quero, eu faço o que a espiritualidade quer. E você precisa se preparar, porque isso aqui está no seu caminho. Prepare-se e proteja-se. Olá, estrelas, gratidão universo, seja muito bem-vindo, escorpião, ao canal Mística Intuitiva. Sou Alane Ramos e essa leitura é para você que está cansado de aguardar uma resposta divina. Você está cansado de esperar que horas que as coisas vão começar a acontecer para você. E a gente vai falar de tempo nessa leitura. Apesar do relógio de Exu andar ao contrário e o tempo da espiritualidade não ser o nosso tempo, a espiritualidade, o universo nos dá sinais claros de quando realmente certas coisas estão para acontecer na nossa vida. E é justamente identificar esses sinais claros que você precisa, não é mesmo, escorpião? Para acabar com essa ansiedade, essa angústia e saber quais são os próximos passos que você deverá tomar a partir de então. Para que essa leitura ela seja bem amarradinha e você tenha certeza de que a gente está falando com você, que é para você essa leitura, eu convido você a fazer uma oração. Por isso, descruze suas pernas, seus braços, feche seus olhos e vamos orar. Vamos pedir a Deus, né, o seu Espírito Santo e a conexão com o seu anjo da guarda. Oremos. Deus, nesse momento eu te imploro essa conexão divina e que o anjo da guarda de Escorpião esteja atento a essa leitura, junto com a cigana Esmeralda e o cigano Vladimir, assoprando no meu ouvido as mensagens que os escorpianos precisam e trazendo realmente os direcionamentos que eles tanto necessitam para saber até quando eles vão precisar suportar certas situações difíceis na sua vida. Deus, eu não sou merecedora de nada, eu sou apenas uma ferramenta na mão da espiritualidade e que eu continue trazendo essas informações, fazendo esse tarô de previsão. Eu não faço tarô terapêutico, de acordo com aquilo que a minha espiritualidade realmente me orientou. Esse canal é um canal de cumprimento de missão, onde eu, por meio desse canal, ele é uma das facetas, né, da minha missão espiritual e do meu propósito de vida, e que as pessoas possam continuar entendendo isso e ver isso com seus próprios olhos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Assim seja, assim é e assim será. Eu declaro aberta essa mesa de jogo para o signo de Escorpião. Agradeço ao anjo da guarda de Escorpião essa conexão que está aqui estabelecida. Vamos iniciar vendo exatamente o que você precisa estar atento, baseado naquilo que você não aguenta mais, né, e que você espera uma solução rápida. Cigana Esmeralda, do que nós iremos conversar com o Escorpião? Com o que nós iremos conversar? Fundo do deck, carta da justiça, olha. A causa e o efeito, né? A lei do retorno. Você está no limiar de receber aquilo que a espiritualidade traz para você. Carta do mundo, encerramento de ciclo. Uma despedida. Você precisa se preparar, porque você está a 7 dias de uma despedida. Poxa, Alane, mas assim de chofre. De cara você já inicia a leitura assim? Eu inicio a leitura de acordo com aquilo que a espiritualidade realmente me orienta a falar, né? Como eu falei na oração, não faço leitura de tarô terapêutica. Eu trago mensagens do universo para você. E o universo está falando claramente de uma despedida. De uma despedida porque aqui, ó. Porque é uma questão de justiça divina. Para trazer o equilíbrio para a sua vida, um último adeus está no seu caminho, trazendo uma grande transformação. Olha, Cavaleiro de Paus, encerramento de uma ansiedade. A carta do mundo com o Cavaleiro de Paus me fala assim, de um avanço muito rápido na direção daquilo que você nem imagina. Talvez você esteja fazendo planos, ou você tenha desejos e coisas que você olha assim, nossa, como isso está distante de mim, né? Eu não faço nem ideia de como isso vai se chegar até a mim. Mas esse encerramento de ciclo aqui, produtivo, próspero, assertivo, perfeito, vai proporcionar que esse Cavaleiro de Paus traga para você aquilo que você quer. O que é esse Cavaleiro de Paus na sua mesa? É o mensageiro da espiritualidade.
é aquele que vem cavalgando ansiosamente, rapidamente, para concluir uma situação que está em aberto para você. Então, espere fechar algumas portas, mas calma, fique calmo. Porque quando Deus fecha uma porta, Ele abre uma janela, onde você vai ter uma oportunidade de tirar alguns empreendimentos da gaveta, né? Tirar alguns sonhos da gaveta e você fazer exatamente aquilo que você precisa, né? É a conclusão certa de uma questão difícil que você tem. Essa despedida, ela está agendada e ela tem dia para acontecer. Talvez você ainda não tenha se dado conta ou você não tenha sido comunicado ainda. Como assim, Alane? A gente às vezes é comunicado de uma demissão, mas aquela demissão, o patrão ele não decidiu demitir você, o patrão, o chefe, o gerente, naquela hora. Aquilo já estava sendo orquestrado pelas suas costas, né? Uma vez eu fui demitida e aí eu devia ter assim uns 20, 25 anos, eu era costureira ainda. Aí a menina foi e falou assim, Alane, a gente já sabia que você ia ser demitida. Mas ninguém falou nada. Nesse momento eu entendi que colega de trabalho, ele é apenas isso, colega de trabalho. E a partir daí, eu comecei a ter uma outra postura com os colegas de trabalho. Eu chegava lá, fazia meu trabalho, pegava minha bolsa e vinha embora. Sabe? Não tinha mais aquele envolvimento, né? Não tinha mais aquela coisa de que ter amizade no ambiente de trabalho. Porque o colega de trabalho, na realidade, ele é teu rival. Eu demorei muito para entender isso. O colega de trabalho, ele é nosso rival. Ele é nosso concorrente. Né? Ele está ali fazendo o mesmo serviço que a gente. E se a gente, de repente, começa a aparecer muito, começa a despontar, né? Começa a chamar muita atenção, ele começa a ficar obscuro. Né? Ele começa a ficar como se fosse a nossa projeção, é como se jogasse uma sombra em cima dele, né? Porque toda luz produz uma sombra, né? Então isso aí é até uma coisa que você precisa prestar atenção, tá, Escorpião? Você precisa prestar atenção nisso, porque a Cigana Esmeralda não ia estar falando isso à toa para você, né? Existem alguns encerramentos de ciclo da sua vida que ocorreram sem você esperar, justamente por você ter se desapercebido dessa situação. Quanto mais aonde tem muita luz, também tem muitas sombras, né? É só você imaginar uma árvore muito grande, né? Uma árvore bem frondosa, com a copa enorme, né? A sombra que ela projeta na base dela. Ela está muito bem estruturada, o tronco grosso, mas ela tem uma sombra enorme. E essa sombra atrai todo tipo de animais, né? Alguns vão ali para se refrescar, alguns vão ali para descansar, mas ali alguns também vão ser para ser predadores daqueles que vão ali para descansar, para se alimentar, né? Então, existem às vezes serpentes venenosas no galho dessa árvore, mas a árvore está ali firme. A árvore está ali firme. Então, existe uma necessidade aqui de você se manter firme diante dessa despedida, diante disso que vai sair da sua vida, e você se adaptar a essas questões com muita resiliência, sabendo que a justiça divina ela não vai faltar para você. Tá vendo aqui? A justiça divina ela não vai faltar, a justiça divina ela não vai se encerrar. Existem coisas sendo propositadas para você, sendo colocadas à sua disposição. Porque como já se foi falado, quando a gente perde os dentes, Deus alarga a garganta, né? Então, poxa, quando a gente arranca um dente, a gente faz o quê? Dieta líquida, né? E pastosa, porque a gente não pode mastigar, né? Eu que o digo com esse aparelho aqui. Então, tudo isso que a espiritualidade está falando para você é o quê? Para você se preparar. Porque esse encerramento de ciclo, inclusive, ele pode vir
da parte de pessoas que você confia aqui, ó, 4 de ouros, ó. Ou de situações que você está se apegando. Situações que você está se apegando, situações que você está falando assim, nossa, eu posso confiar em fulano, será que pode mesmo? Eu posso contar com fulano, será que pode mesmo? Nossa, fulano é meu chapa, será que é mesmo? Né? Será que é seu chapa mesmo? Outro dia, uma pessoa virou para mim e falou assim, vamos viajar para tal lugar? Aí eu falei, mas eu já fui lá nesse lugar. Ah, não, mas vamos, porque eu quero chegar lá, eu quero fazer umas compras. Aí eu falei assim, mas eu só vou para esses lugares assim de avião. Ah, não, mas eu não vou de avião não, porque aí eu não vou conseguir comprar as coisas que eu quero comprar. Detalhe, essa pessoa não tem carro, quem tem carro sou eu. Sentiu aí? Sentiu aí a situação? Essa pessoa não tem carro, quem tem carro sou eu. Então essa pessoa queria o quê? Queria que eu fosse com ela, porque eu seria o meio, o modo dela chegar nesse lugar, ela fazer as compras que ela queria e ela vir embora para casa de boa. Aí eu te pergunto, eu sou Uber? Então tá vendo como é que é a capacidade que as pessoas pensam? É essa malícia, escorpião, que você precisa determinar e olhar. Você é um signo de água. Como um signo de água, o que que acontece? Você nem sempre você consegue perceber a maneira que as pessoas olham para você. Nem sempre você consegue perceber a maneira que as pessoas, elas querem tirar de você as coisas. Entendeu? De uma forma assim, manipular você para fazer as coisas. E uma coisa pior, depois vira para você e diz assim, ó, eu não te pedi nada. Eu convidei você para ir e você aceitou. Então eu não te devo nada. Olha que crueldade. Olha que crueldade. Você não acha que você está já farto de passar por essas situações? Você acha que você já está além disso? Que você tem que viver além disso? Então aqui é uma necessidade de você encerrar e você inverter essa questão, ó, Cavaleiro de Paus com o 4 de ouros. O 4 de ouros é uma carta que tem muito tarólogo que diz que é a carta da avareza. Tá vendo que ela tá sentada aqui nas moedas e segurando, que ela não solta de jeito nenhum? Mas essa carta também, ela me fala de abundância, porque se você não quer soltar é porque você tem. Então, o que a Cigana Esmeralda tá falando para você? Defenda aquilo que é seu. Defenda aquilo que é seu, vá na direção daquilo que é seu. Pare de ficar baseando as suas respostas, pare de ficar baseando aquilo que você quer nas outras pessoas. O que você precisa aqui é de um alívio nas situações que você quer, diante de um caminho de verdade puro e límpido, que levará você nas condições daquilo que você realmente deseja. A espiritualidade, ela não está brincando com você aqui. Você está a 7 dias de uma despedida. A espiritualidade não está brincando, vai ser um encerramento de ciclo, onde você verá todas as coisas mudar. Você vai ver que a espiritualidade vai passar para você certas situações que você vai dizer que vão ser tanta coisa ao mesmo tempo, que quando você parar, você vai te perguntar, nossa, como é que eu vivi isso? Como é que eu vivi isso? Você está conseguindo entender o que a espiritualidade realmente está trazendo para você? Entendeu? Participação especial da Meou, né? Então, Cigana Esmeralda, despedida em que campo da vida de Escorpião? Despedida em que campo da vida de Escorpião? Ó, transição, tá vendo? 6 de ouros, 6 de espadas, com a carta da força e com a carta do 4 de copas. 2 4 na sua mesa, né? 4 é um número disciplinador. É um número assim, ó, que mantém a pessoa dentro da caixinha. Então vai ser um rompimento de padrão. Você está numa transição de um rompimento de padrão, onde você vai ter que ter a força
de saber que a vitória vai vir por meio de estratégia, não de você bater de frente com ninguém. Porque você está lidando com pessoas muito invejosas. O 4 de copas, quando ele cai junto com o 4 de ouros, me fala de muito inveja. Inveja naquilo que você tem. Inveja naquilo que você realmente quer ampliar. E inveja naquilo que você quer manifestar no seu caminho. Né? Então preste bem atenção. E o 4 e 4 dá o 8. O 8 é a carta do quê? Da justiça no tarô. A carta da justiça. Então, a espiritualidade, ela está trazendo um encerramento de ciclo para você, um justo encerramento de ciclo, uma quebra de um padrão, aonde as pessoas vão olhar assim, nossa, mas Escorpião perdeu tudo. Escorpião perdeu tudo. Mas você não vai ter perdido tudo. As pessoas é que vão ver essa perda. Mas na realidade você está tendo uma transição. Olha, 10 de espadas, ó. 10 de espadas, tá? Previsão de Escorpião. Previsão para Escorpião para os próximos dias, tá? Eu não posso enganar você. Eu tenho que dizer para você exatamente o que a espiritualidade está mostrando para você. Porque eu faço aquilo que a espiritualidade manda. E não aquilo que eu quero. Então aqui é a espiritualidade te alertando, tá? Escute, previna-se, prepare-se e proteja-se. Porque o fim vai vir para você, tá? E ó, 3 de espadas e o 7 de paus. Isso aqui, eu perguntei em que área que era, né? Essa finalização. É na sua área pessoal que está refletindo na sua área financeira e profissional. Esse sofrimento, ele vai acabar. Esse sofrimento, ele vai acabar. Essa dificuldade, 3 de espadas, é você sofrendo para manter uma situação de pé. É você insistindo em manter uma situação de pé. Situação essa que está finalizando e você vai ter defendido a sua honra, você vai ter defendido o seu propósito de vida. Olha aqui, ó. Carta do 7 de paus. Carta do 7 de paus é o quê? Isso aqui é meu. Isso aqui é meu. Não adianta que ninguém vai me tirar isso aqui. Não vai me tirar. Tá? Isso aqui é meu propósito de vida. Engraçado, né? 7 de paus com a carta do 4 de ouros. As suas conquistas, aquilo que você realmente quis no seu caminho, vai estar tudo defendido de acordo com aquilo que a espiritualidade superior tem para trazer para você. Então, não seja generoso demais com os seus recursos financeiros ajudando outros, né? Outra pessoa. Outro dia uma pessoa falou assim, eu botando jogo para uma pessoa, a pessoa falou assim, Alane, a mensalidade na casa espírita que eu frequento são R$200. Mas eu estou fazendo uma obra na minha casa, entendeu? E o Pai de Santo falou que eu preciso pagar essa mensalidade de R$200 porque ele está fazendo obra na casa dele. Gente, olha o absurdo. Olha o absurdo. Eu não estou criticando ninguém não, tá? Cada um faz na sua casa aquilo que é importante. Mas olha o absurdo da mentalidade dessa pessoa que eu estava colocando a carta. Ela estava se sentindo mal, ela estava se sentindo em débito com esse dirigente espiritual, porque ele estava fazendo a obra na casa dela e ela não estava podendo dar os R$200, sendo que ela também estava em obra na casa dela. Isso aqui é o 7 de paus, ó. Você defender aquilo que você precisa. É você parar, você defender o seu território, as suas necessidades. É você estar consciente daquilo que é seu, daquilo que é para você, entendeu? Não você ficar se colocando num patamar de inferioridade e se colocando o outro na sua frente quando você tem certas necessidades como o outro. Quando você precisa realmente realizar certas questões, como você tem um propósito de vida que precisa ser analisado para você chegar onde você precisa chegar.
Então existe um leque de oportunidades sendo oferecido para você e você precisa realmente ter o seu caminho. E é interessante que essa pessoa estava com a vida tão amarrada, né, tão estagnada. Por quê? Mania de colocar os outros na sua frente. Então aí nós, a nossa assinatura vibracional, a nossa assinatura no universo é espiritual e vibracional. Fazendo isso, o que essa pessoa estava mostrando no universo? Olha, as responsabilidades e as necessidades do dirigente da casa espiritual são maiores do que a minha. Então você vai drenar e você vai doar o seu fluxo energético naquela direção e você vai ficar sem nada. Então, finalize essas questões, tá vendo? Essas questões precisam ser finalizadas. Tem algo dentro de você que mente para você o tempo inteiro. Tem algo dentro de você que mente para você o tempo inteiro e você está a 7 dias de uma despedida. Há 7 dias de uma finalização e algo dentro de você diz assim, olha, vai continuar sempre assim. Tá tudo bem quando não está. Quando você precisa olhar ao seu redor e ver as coisas como elas precisam ser vistas. Então, se você resolver botar um ponto final em certas questões na sua vida, que até aqui essa leitura você achava que não podia ser, né? Que você achava, ao meu lado virginiano limpando a mesa. Você achando que, não, eu não posso tomar essa atitude, poxa, coitado, né? Não é assim, que não é isso que Deus espera de mim. Brilha, estrela, brilha, tá? Brilha. E aqui a carta do 8 de paus, ó. 8 de paus e 7 de paus seguido, 2 números seguidos, 7, 8, 15, a carta do diabo. Então, na realidade, vai sair da sua vida algo muito tóxico, algo muito negativo, algo que faz com que você não entenda exatamente aquilo que você quer, não entenda exatamente aquilo que você necessita. E você precisa realmente saber as coisas com muita probabilidade de sucesso, né? Entendeu? Com aquela questão, né? Em alguns decks, né? Alguns tarôs, o Rider-Waite, a carta 8 é a carta da justiça, né? Não, a carta 8 é a carta da força e a carta 11 é a carta da justiça. Em alguns tarôs é ao contrário, né? Então, por que ele fez essa organização? Por que ele fez isso? Por que ele botou o 8 como a carta da força e o 11 para a carta da justiça? Porque para você ter o equilíbrio entre a causa e o efeito, você precisa dominar os seus instintos. E os seus impulsos, eles não são negativos com relação às outras pessoas. Eles são negativos com relação a você. Entendeu? Porque você insiste num padrão doloroso e negativo. Desculpa, você insiste num padrão doloroso e negativo para proteger ou para dar continuidade a uma questão que já deveria ter saído da sua vida, para favorecer terceiros, né? A menina que faz as tranças do meu cabelo, a Isabela, ela é escorpiana. Um beijo, Isabela, para você. E outro dia a gente estava conversando sobre comprar casa, aí ela falou, né? Eu quero, isso foi no final do ano, eu quero comprar muito uma casa, que não sei o que. Eu falei, não, você vai conseguir comprar uma casa, porque quem se esforça consegue. Aí tinha uma outra pessoa fazendo o cabelo, virou e falou assim, ué, por que você já ganhou na Mega Sena? Eu fiquei profundamente ofendida com essa declaração e a menina ficou super sem graça, Isabela. Por quê? Porque essa declaração invalida a capacidade dela seguir adiante e conquistar aquilo que ela quer. Mas é exatamente isso que a espiritualidade está avisando a você. E aqui a carta do 7 de paus com 8 de paus, que faz a carta do diabo, me fala sobre o quê? Vai em busca da sua ambição, porque a carta do diabo me fala de ambição, me fala de desejo, me fala de superar limites, se jogar no que é impossível, porque não foi isso que o diabo fez. O diabo, ele tentou a sorte, conseguiu, né? Ele ficou ali insistindo, né? Insistindo. Aqui, Eva, que maçã bonita, né? Porque segundo a tradição bíblica,
Era o diabo que era a força por trás da serpente, né? Olha que maçã bonita, ó. Tá vendo aqui, ó? Ó, essa fruta aqui tão bonita, né? Tá vendo aqui? Ela, se você comer dela, você vai ficar sabendo do que é bom e do que é mal, ó. Quanto tempo que o diabo pode ter levado para convencer Eva a comer? Né? Ele não desistiu. Então por que você precisa desistir dos seus sonhos, das suas ambições? Não estou te comparando com o diabo não, tá? Não estou dizendo que você tem ideias diabólicas não, tá? Mas como diz uma pessoa que vê o lado bom de tudo, o diabo ele tem uma qualidade. Uma qualidade. O estômago roncando. É que eu tenho que fazer jejum de 16 horas. Por conta do tratamento que eu estou fazendo. Persistência. Ele é persistente. Né? Ele é persistente. Então persista e ir em busca daquilo que você quer. Porque você está a 7 dias de uma despedida. Se você soubesse que daqui a 7 dias você... teria um encerramento da sua vida, será que você ia continuar agradando as pessoas como você agrada? Será que você ia conseguir continuar deixando as pessoas passarem na frente da sua fila, pisando no seu pé, fazendo essas coisas mesquinhas que elas costumam fazer? Será que você permitiria isso? Ou você tomaria uma ação decisiva? Não, eu tenho pouco tempo e eu vou aproveitar ao máximo, vou colocar os pingos nos is e seja o que Deus quiser. Então você não precisa esperar, né, estar a 7 dias, né, da consumação da sua vida para você viver isso. Defina isso agora. Defina isso agora. E vamos ver aqui qual é a primeira definição que você precisa tomar nessa questão. Qual é a primeira definição que Escorpião precisa realmente tomar nessa questão atual? Primeira definição. Fundo do deck, carta do urso. Assumir o seu lugar de destaque de poder. Porque a carta do urso, ela não representa só traição, falsidade, depressão, mas ela também representa poder, né? Representa também a mãe, o poder que a mãe tem sobre o filho, que é o poder de educar, o poder de direcionar, a mão que balança o berço define o destino, né? Olha aqui, a carta do caminho. Qual é o caminho que você vai tomar agora? Qual é a decisão? Qual é a escolha? Porque tudo, se você está diante de uma finalização, então você tem que ter um senso de urgência. Você tem que ter um senso de urgência, você tem que definir na sua vida o que é que essa finalização, essa despedida vai levar de você. Porque você vai ter esse poder de definir exatamente isso. Olha, a carta das nuvens e a carta da torre. Para você não ficar em dúvida, inseguro, né, lidando com essas incertezas, você precisa confiar na segurança da sua espiritualidade. Você precisa ir na direção da sua espiritualidade. E definir, inclusive, fazer perguntas, né, muito... que vão trazer um escrutínio e uma luz para você. Para que vai... De que me servirá essa despedida? Do que a espiritualidade realmente quer me tirar? Porque muitas vezes a espiritualidade está trazendo um livramento para a gente. Né? Então a torre aqui me fala o quê? Diante de uns temporais, né, que aqui no Rio de Janeiro parece que São Pedro está distraído no WhatsApp, né? E só chove, só chove, só chove. Então, diante de uma tempestade que se aproxima, qual é a segurança que você tem? Né? Qual é a segurança que você tem aqui, ó? A torre da verdade, a torre de vigia, aquela torre que fica, né, lá no meio do mar, o farol que fica no meio do mar iluminando as águas, né? Trazendo alguma orientação. Olha, a este bordo está o farol tal. Ah, então nós estamos no caminho certo. Então essa queda ela já estava prevista para você. Essa questão ela já estava claramente prevista para você.
E é uma questão de você realmente entender o que a espiritualidade ela vai trazer de florescimento no seu caminho e de iluminação. De forma nenhuma essa leitura ela é para te trazer um tipo de terrorismo espiritual. De forma nenhuma. Essa leitura é para você ter uma expansão da sua espiritualidade. E quer você se aperceba disso ou não, a espiritualidade ela está mais perto de você do que você imagina, trazendo justamente as orientações daquilo que você quer. Então assuma a sua parcela de poder para você poder chegar a novos acordos, alianças e contratos. Você é uma pessoa muito fiel, aquilo que você faz você cumpre, e você ter realmente novas regras na sua vida, porque a carta do livro me fala de novas regras. Então, faça acordos baseados em novas regras de conduta, de atitude, de resoluções, de questões que você quer, para que você possa ter a segurança que você definiu para você. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu sou o guia que vai me levar à luz. Tem um mantra muito bom, né, que quando eu fico não é porque eu sou taróloga que eu também não fico com dúvida, que eu não fico insegura, que eu fico achando que as coisas realmente não vão dar certo. Não é porque eu sou tarólogo que eu fico pensando tudo isso, né? Então, em momentos de incerteza e de dificuldade, eu peço assim, Deus, afasta de mim esse cálice, né? Não me deixa beber o vinho da amargura, da vergonha, dos derrotados, daqueles que por falta de fé desistem do seu caminho, porque não é fácil, né? Não é fácil gravar vídeo sozinho, editar o vídeo sozinho, né? Trabalhar fora, até fazer os atendimentos particulares, nada disso é fácil, mas não faz parte da minha missão. Então, ao invés de eu ficar reclamando, eu peço a Deus força para seguir adiante. E olha o mestre que vai ajudar você a ter essa força, Escorpião. Peça a Deus força, sabe? Porque Deus, ele só dá a gente aquilo que é próprio do homem. O homem só passa aquilo que é próprio do homem. Então a gente tem que entender essas questões para seguir adiante, tá? Ó o mestre que tá, foco. Elohim Cassiopeia. Então você precisa ter foco, tá vendo? Você precisa ter direção. Aonde que eu quero chegar com essa finalização? Aonde eu quero ir? O que eu preciso finalizar? Porque aqui eu vejo você também tendo que, diante de uma finalização, você tendo que finalizar certas questões. É um momento de resiliência, um momento de clarificação e foco. O que é importante aqui no meu caminho, que eu não posso realmente me perder? O que eu preciso, que nem quando a gente está fazendo uma obra e precisa mudar porque não aguenta mais pagar aluguel, né? O que eu preciso então para eu ter nessa casa, para eu entrar, o mínimo que eu preciso? Um banheiro funcionando, uma pia para eu fazer a comida, né? E eu já entrei numa casa sem porta, sem janela, com as minhas 2 filhas pequenas. Creia você, se você acredite, se você quiser. Entendeu? E já fiz muita coisa, já passei por muita coisa na minha vida. Não tenho vergonha de dizer não. Porque isso, tudo de ruim que eu passei na minha vida, me construiu, hoje me proporcionou hoje ser quem eu sou. E aí? Entendeu? Então é isso que você precisa ter, o foco. É isso que a espiritualidade tem que falar. O que você precisa agora para você ou lidar com essa situação de perda, ou você aproveitar essa perda e tirar mais coisas ainda da sua vida. Porque a perda é inevitável, meu amor. Aqui não vai ter como você evitar, entendeu? E é quando a gente fica insistindo em lutar contra as mudanças. Ai, eu quero minha vida de volta. Ai, eu não quero viver assim. Ai, meu Deus. Aí fica mais difícil a gente superar as dificuldades, né? É onde a gente tem os sofrimentos que não saem do nosso caminho. Cigana Esmeralda. Mensagem da cigana da estrada. Esse oráculo também é da parte da cigana. Olha, a carta da carruagem. Tá vendo? A carta da carruagem aqui é similar à carta do carro.
avanço, triunfo, aquele guerreiro que chega, né, vitorioso. E o punhal e a rosa. O punhal e a rosa, tá vendo? É um corte definitivo para que você possa alcançar aquilo que você deseja. É cortar na carne um sofrimento e tirar de você a e atrair para você a finalização daquilo que você tanto deseja ver finalizado. E com isso, a sua vida vai tomar um outro patamar e uma outra verdade. Por isso, meu amor, siga na direção do seu crescimento. A espiritualidade, ela não traz nenhuma mensagem que não é própria do ser humano. As dificuldades estão aí e você está também aí para superar todas elas, tá? Olha, você sabe, né, Escorpião, a gente tem um encontro marcado toda terça-feira às 17h30, novo horário, tá? E eu aguardo você na semana que vem. Por isso, ative o sino, deixe seu joinha, se inscreva no canal. Muito obrigado por tudo, até a próxima. De graça recebemos, de graça damos. Optchar.